Você é linda. Obrigada. Eu posso te filmar? Você é linda. Pode. Posso? Pode. É, você é muito linda. É muito linda você. Obrigada. De nada. Eu quero ir a Loló. A gente já vai com a Ticó? Uhum. Com a minha Ticó. Uhum. Minha Ticó. Uhum. Minha. Uhum. Minha Ticó. Uhum. É, minha. De nós duas? Não, é só minha. Não, a minha também. Tá bom. Só que ela é mais minha. Então você é da Amanda. E eu tô da Loló. E tu é da Loló.